Saudações, bem-vindos a mais um vídeo especial, bem-vindos a mais uma atualização profética neste dia 3 de julho de 2024. Estamos aqui para acompanhar os eventos finais, a progressão dos acontecimentos na regimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. E de forma especial quero agradecer a todos os irmãos que estão em sintonia com este canal neste momento. Nesta aqui é a nossa 25ª temporada de atualizações proféticas. A graça e a paz de Jesus Cristo habite ricamente no nosso coração, a esperança nos acompanha dia após dia, enquanto aguardamos o breve aparecimento de Cristo, nosso Salvador. Convido vocês a uma oração. Obrigado, Jesus, por este momento maravilhoso e importante do estudo da Sua Palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja no nosso meio, nos instrua, nos conduza em toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, após esta atualização profética, nós daremos continuidade com os nossos estudos sobre o livro de Daniel. E hoje vamos ter o nosso segundo estudo com profundas lições para o povo de Deus nestes últimos dias. Queridos, nós estamos vivendo num momento agora em que deveríamos estar atentos ao que se desenrola ao nosso redor, no sentido de estarmos preparados e mostrarmos aos outros em que tempo estamos vivendo, para que também se preparem. Ora, até os anjos celestiais, os seres não caídos, estão atentos ao que acontece ao nosso redor. Lemos aqui, Profetas e Reis, página 148. Todo o universo está observando, com inexprimível interesse, as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal. O universo que não pecou, os seres celestiais, que estão seguros, pois Apocalipse 12 nos diz: ó céus, alegrai-vos. Porque eles estão no céu, estão seguros. Nós, na terra, estamos no campo de batalha e não estamos interessados com as cenas finais. Não estamos interessados em acompanhar as cenas finais. Eu, quando leio este texto, entendo que os anjos celestiais estão muito atentos ao que está acontecendo nos Estados Unidos da América. Os anjos celestiais estão muito atentos a este cenário todo de mudanças climáticas. Os anjos celestiais estão muito atentos à obra do povo de Deus nestes últimos dias, à obra de preparo e de divulgação da mensagem final. E nós, aqui no campo de batalha, estamos dormindo, dizendo que isto não significa nada. Queridos, nos últimos dias, nós veríamos um cenário como dos dias de Noé. E é exatamente este em que nós estamos vivendo agora. Lemos aqui no comentário bíblico adventista que no tempo de Noé, a terra estava cheia de violência. A guerra, o crime e o homicídio eram a ordem do dia. Assim será também antes da segunda vinda de Cristo. E o apóstolo Paulo deixou isto claro na sua carta a Timóteo, capítulo 3, dizendo: os últimos dias seriam difíceis. Os homens seriam amantes de si mesmos, gananciosos, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Irmãos, é isto que nós estamos vendo. Vocês já ouviram falar do que está acontecendo no Quênia agora? Aqui, ao lado de Moçambique, um pouquinho mais para lá, depois de Tanzânia. Um protesto em massa terrível está acontecendo lá. Mas é isto que está caracterizando as nossas cidades nestes últimos dias. Confusão, agitação, violência sem fim. Vejam aqui. Os protestos do Quênia aconteceram em todos os principais centros urbanos. Devido ao quê? Às novas regras fiscais que o governo do presidente Ruto estabeleceu. E o povo ficou furioso. Irmãos, muita gente está morrendo devido a esta manifestação. Vejam que CNN testemunha manifestantes sendo... irmãos, as nossas cidades nos últimos dias se tornariam como Sodoma e Gomorra. As nossas cidades se tornariam como os dias de Noé. Mas é também nas cidades onde filhos de Deus, perdidos pelo mundo, anseiam grande luz, assim como os filhos de Deus na cidade de Nínive. Ora, irmãos, nós lemos aqui, as uniões trabalhistas rapidamente se agitam e apelam à violência se suas reivindicações não são atendidas. Mais e mais claro está se tornando que os habitantes do mundo não estão em harmonia com Deus.
os sindicatos trabalhistas. Bem que falou o espírito de profecia que será uma fonte de perturbação. Infelizmente, os homens estão mostrando cada dia que não é muito seguro para nós continuar nesses grandes centros populacionais. Queridos, além desta agitação que está acontecendo em várias partes do mundo, só estou citando o Quênia, o mundo agora está sendo varrido por calamidades naturais. E Jesus falou que os últimos dias seriam assim: terremotos, inundações, secas, mudanças climáticas. Vejam aqui, Estado indiano que luta contra inundações se prepara para mais chuva. Queridos, vejam aqui o que sabemos sobre o massacre na Índia que matou. Isto é de hoje, meus irmãos. Isto é de hoje. A pergunta que fazemos: até quando, Senhor? Até quando temos que conviver com estas coisas? Escrevam aí nos comentários. Quem ainda quer viver neste mundo aqui? Quem ainda diz: Senhor Jesus, demore um pouquinho, eu estou satisfeito com este mundo. Quem ainda diz: Senhor Jesus, não venha agora, porque eu ainda quero realizar todos os sonhos da minha vida. Assim, é possível, meu irmão, que você esteja passando por um momento muito bom da sua vida, com riqueza, com um título invejável, com um currículo invejável, enfim. Mas lembre-se, enquanto você vê o seu vizinho sofrendo, e sofrendo muito, estas coisas nunca lhe trarão real felicidade. A solução para os desafios deste mundo é a segunda vinda de Jesus. Nenhuma glória, nenhuma posição, nenhuma riqueza pode preencher o vazio do nosso coração. Só Jesus Cristo e sua vinda. Irmãos, vejam aqui, esse furacão, infelizmente, faz o quê? E causa imensa destruição no Caribe. Isto é de 3 de julho de 2024, é de hoje. As notícias do mundo estão falando sobre isto. As pessoas querem saber o que está acontecendo. É oportunidade para o povo de Deus levantar a Bíblia e dizer: isto está escrito. São sinais da breve volta de Jesus. Vejam aqui, irmãos. Número de quê? Enchentes no sul da China. Chega a situações preocupantes. Isto é lamentável. Mas é o sinal da volta de Jesus Cristo. Irmãos, lemos aqui: em incêndios, em inundações, em terremotos, na fúria das grandes profundezas, nas calamidades por mar e terra, é transmitida a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre com os homens. Diferente do pensamento de que a natureza está tentando nos dizer alguma coisa, precisamos agir agora porque a natureza está falando, nos dizendo alguma coisa. A natureza não fala. Não é a natureza que está tentando nos dizer alguma coisa. É Deus. O Deus que fala. O Deus que vê, que está procurando nos dizer alguma coisa. Que a sua vinda está próxima. Muito mais do que quando no princípio cremos. Irmãos, neste contexto todo de mudanças climáticas, desastres naturais, uma ameaça vem aí. Uma ameaça vem aí. Isto vai levantar um forte movimento para acabar com essas calamidades. Sabe, irmãos? Os homens ainda acreditam que podem conseguir resolver os problemas deste mundo, sendo que a palavra de Deus diz que até o fim, as coisas não melhorarão. Apocalipse 12:12 diz que Satanás está furioso, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele não dará trégua, não dará oportunidade nenhuma para esta situação melhorar. Isto vai até o fim. Mas eles acreditam. Vejam aqui, irmãos, esta grande ameaça. Isto foi escrito hoje, há 8 horas atrás. As alterações climáticas estão a aumentar os preços dos alimentos e a preocupar os bancos centrais. Agora, os alimentos estão sendo afetados. Os bancos estão sendo afetados. Vejam, é dito, há um impacto material da mudança climática nos preços globais dos alimentos. E é dito que tais eventos repetidos resultam em um impacto permanente na capacidade de fornecer alimentos. O que eles estão nos dizendo de forma bem clara é que em breve veremos uma escassez de alimentos, crise alimentar devido às mudanças climáticas. Veja, irmãos, esse homem prevê que as interrupções mais frequentes no fornecimento de alimentos forçarão os bancos centrais a responder, fazendo o quê? Levando as taxas de juros
mais voláteis e possivelmente taxas de juros mais altas ao longo do tempo. As mudanças climáticas vão causar escassez de alimentos, levando os bancos centrais do mundo a elevarem as taxas de juros. Onde é que isto vai parar? Não vai aumentar as greves mundiais? Não vai? Ameaças como estas só vêm intensificar ainda mais os apelos para resolver esta questão. Mas apelos estão chegando. Os apelos não param. E são sempre os mesmos, irmãos. Vejamos o vídeo. Our planet faces an unprecedented crisis. Climate change threatens the very fabric of life on Earth. O nosso planeta enfrenta uma crise sem precedentes. As mudanças climáticas ameaçam a própria estrutura de vida na Terra. Melting glaciers and rising seas are reshaping our world, putting coastal communities at risk. O derretimento dos glaciares e a subida dos mares estão a remodelar o nosso mundo, colocando as comunidades costeiras em risco. Extreme weather events are becoming more frequent and intense, devastating communities worldwide. Eventos climáticos extremos estão a tornar-se mais frequentes e intensos, devastando comunidades em todo o mundo. Eventos climáticos estão se tornando mais intensos e desastrosos em várias comunidades do mundo. Não foi isto que nós lemos no Espírito de Profecia? Estas visitações, estou lendo do Grande Conflito, estas visitações estão se tornando cada vez mais frequentes e desastrosas. Então, qual vai ser o clamor para resolver esta questão, para acabar com estes desastres mundiais? Será declarado que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que deve haver um dia de paragem, meus irmãos. Um dia semanal climático. Vamos continuar. The acceleration of global warming is alarming, with dire consequences for vulnerable populations and ecosystems. A aceleração do aquecimento global é alarmante, com consequências terríveis para as populações e ecossistemas vulneráveis. But there's hope. A simple yet powerful solution is emerging: the weekly Earth Sabbath. Mas há esperança de que uma solução simples, mas poderosa esteja surgindo: o sábado semanal da Terra. Qual é a esperança, irmãos? O sábado semanal da Terra. Vamos continuar. By dedicating one day a week to reduce our carbon footprint, we can make a significant impact. Dedicando um dia da semana para reduzir nossa pegada de carbono, podemos causar um impacto significativo. The weekly Earth Sabbath offers a cost-effective and scalable solution to combat climate change. It's a beacon of hope. O sábado semanal da Terra oferece uma solução econômica e escalável para combater as alterações climáticas. E este não é apenas um clamor para os empresários e para os políticos. A propósito, o movimento já conseguiu os 10 mandamentos, pelo menos em alguns estados, os 10 mandamentos para resolver uma parte do problema, que é a queda moral. Lembrem-se, de acordo com o Espírito de Profecia, 2 argumentos serão usados para o descanso dominical. E o movimento já conseguiu incutir na mente do povo que, para resolver o primeiro problema, que é a queda moral, precisamos dos 10 mandamentos. E no contexto católico protestante, o domingo está lá. E vocês sabem que para o outro argumento, que é das mudanças climáticas, vai entrar também o descanso dominical. Num contexto de lei dos 10 mandamentos. E a propósito, eu já vos mostrei isto. Os 10 mandamentos climáticos. Vejam, irmãos? Pelo nosso pecado de emissões. 10 mais 1 mandamentos climáticos. Quando líderes religiosos queriam subir no Monte Sinai para resgatar os 10 mandamentos, e eles disseram: as emissões diminuem 30% em relação ao sábado todas as semanas em Israel e são quase zeradas no Yom Kippur. Eles dizem que um dia global semanal de descanso sem carbono. O que eles querem? Um dia de descanso semanal para todas as religiões. Pode resolver esta questão. E agora veja um apelo, falando de comunidades religiosas e cristãs. Escutemos. Explore how Christian unity and diverse traditions can lead to effective environmental stewardship.
Explore como uma comunidade cristã e as diversas tradições podem levar a uma gestão ambiental eficaz. Christians are embracing diverse traditions to address pressing environmental issues facing our world today. Os cristãos estão adotando diversas tradições para abordar questões ambientais urgentes que o nosso mundo enfrenta hoje. The body of Christ analogy extends to interfaith cooperation, uniting us in care for our shared home. A analogia do corpo de Cristo se estende à cooperação interreligiosa, nos unindo no cuidado de nossa casa comum. All religions, as part of the body of Christ, share responsibility for Earth's well-being. O Sábado Semanal da Terra integra a administração ambiental na adoração, honrando o Criador e a criação. Interfaith dialogue is crucial in addressing the environmental crisis and enriching our understanding of creation. O diálogo interreligioso é fundamental para enfrentar a crise ambiental e enriquecer nossa compreensão da criação. Christian unity in environmental stewardship leads to more effective action and fulfills our calling as caretakers. A unidade cristã e a gestão ambiental levam a ações mais eficazes e cumprem nosso chamado como zeladores. As religiões vão se unir, não somente no ecumenismo, mas agora também no ecumenismo, pois a questão climática já virou ecumenismo, unindo assim diferentes religiões, no contexto de um dia, de um sábado semanal da Terra. Podemos ter a certeza, irmãos, que nós vamos chegar lá, quando eu não sei, mas o mundo está se preparando para chegar lá. Bem, vamos ao nosso tema do livro de Daniel, que é o nosso segundo estudo. No tema passado, irmãos, nós demos uma introdução e dissemos que Daniel não é mais o livro selado. Já foi desselado. Quando? No começo do tempo do fim, 1798, 1844, as profecias estão abertas à nossa compreensão. Mas por que muitos não compreendem? Muitos não levam em consideração esta mensagem. Porque não estudam. Porque não querem aprofundar. A agonia e a aflição que Daniel sentiu em tentar compreender a profecia. Muitos hoje, no tempo em que o livro está aberto, não sentem necessidade do estudo da palavra de Deus. Nós precisamos mudar isto, irmão. O livro de Daniel, desde que foi desselado, tem suscitado muito interesse nos servos de Deus. Até em cientistas, filósofos, teólogos, estudiosos, vê no livro de Daniel um livro realmente inspirado. Vemos, por exemplo, o Sir Isaac Newton. Ele escreveu: rejeitar Daniel é o mesmo que rejeitar a religião cristã. Por que ele diz isto? Porque é o livro de Daniel que nos mostra exatamente quando Cristo nasceria, quando Cristo seria batizado, quando o ungido seria morto, quando o ungido subiria ao céu, quando Cristo começaria a sua intercessão. Então, em outras palavras, o livro de Daniel mostra Cristo, o grande conflito entre Cristo e Satanás. Vários outros filósofos cristãos se levantaram para estudar, para aprofundar e valorizar o livro de Daniel, a revelação. Temos, por exemplo, Hipólito, Jerônimo, o próprio Tomás de Aquino se interessou muito pelo livro de Daniel. E porque o povo de Deus também deve estar interessado, mas super interessado, no estudo do livro de Daniel? Vamos a uma super citação. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. As visões que ele viu às margens do Ulai e do rio Tigre estão agora em processo de cumprimento e logo ocorrerão todos os acontecimentos preditos. Por isso que o povo de Deus deve agora estudar, compreender o livro de Daniel e ensinar aos outros. Ontem nós vimos qual é o tema central do livro de Daniel. É o grande conflito entre o bem e o mal. E o capítulo 1 de Daniel já nos mostra este grande conflito. Daniel capítulo 1, verso número 1, nós lemos: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de quê? De Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. No verso número 1 de Daniel capítulo 1, encontramos 2 reis e 2 cidades.
o rei de Jerusalém, Joaquim, e o rei de Babilônia, Nabucodonosor. Portanto, logo no verso 1 encontramos um grande conflito entre a verdade, Jerusalém, e o erro, Babilônia. Vejam, irmãos, duas cidades são descritas no livro de Daniel. Ou duas cidades estão em guerra. Jerusalém, a cidade de Deus, eleita de Deus, que foi escolhida para difundir luz entre os povos. E a grande cidade Babilônia, a cidade enganadora, que infelizmente foi escolhida por Satanás para difundir o engano. Este é o grande conflito entre o bem e o mal, que até num próprio livro de Apocalipse nós vemos ainda estas duas cidades em guerra, Jerusalém e Babilônia. Vejam, por exemplo, Apocalipse 21, verso 2, fala sobre Jerusalém. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, enfeitada como uma esposa ataviada para o seu marido. Jerusalém, a eleita de Deus, aquela que abriga os filhos de Deus que andam na luz, os salvos. Por outro lado, ainda no Apocalipse, agora no capítulo 17, é descrita outra cidade, outro rei, outro povo. Vemos aqui o grande conflito, irmãos. Apocalipse 17, verso 5. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Mais uma vez, Jerusalém de um lado, Babilônia do outro lado. A verdade de um lado, o erro do outro lado. A vida de um lado, a morte de outro lado. Lemos aqui na lição de escola sabatina do quarto trimestre de 2004. Eu ainda tinha 10 anos neste ano. Eu ainda estudava aquela lição dos primários, juvenis. Vejam aqui, irmãos, é dito, o livro de Daniel é a história de duas cidades, Jerusalém e Babilônia. Uma representa o governo de justiça, a outra o governo da maldade. Uma revela o mistério da piedade e a outra o mistério da iniquidade. Assim, as histórias e as profecias do livro ilustram os princípios do grande conflito entre Cristo e Satanás. Está isto claro? E, infelizmente, a queda de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, foi pela idolatria prevalecente entre o povo de Deus. Infelizmente, Deus teve que usar os próprios pagãos para incutir uma lição em Jerusalém, uma lição em seu povo escolhido. Deus teve que permitir Babilônia vencer neste momento, para mostrar ao seu povo que estavam andando longe dos caminhos do Senhor. Jeremias capítulo 25, verso 11, ressalta isto quando diz: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Babilônia foi um dos maiores centros pagãos da antiguidade. Nós vemos aí o zigurate, o grande centro de adoração ao sol. Deus teve que permitir o seu povo sair da luz de Jerusalém, deixarem os portões da amada cidade de Davi, a cidade de Jerusalém, em direção aos portões de Babilônia, para conviverem, infelizmente, com a idolatria que amaram, para conviverem com os deuses que preferiram, Baal e outros, infelizmente. Irmãos, Babilônia foi erguida por um dos filhos descendentes de Noé. Noé gerou Cão, Cão gerou Cush, e Cush gerou Nimrod, o grande caçador que fundou várias cidades da antiguidade, incluindo Babilônia e Egito. Na verdade, foi Cão quem fundou o Egito. Vemos aqui, Gênesis capítulo 10, versos 8 e também o verso 10. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E o princípio de seu reinado foi Babel, Erech, Akkad, Canlé, na terra de Sinar. Babel, de onde vem a palavra Babilônia, confusão, onde Deus confundiu a língua daqueles que, infelizmente, não confiaram no seu plano. Lembram? Depois do dilúvio, Deus colocou o arco-íris e disse: não haverá mais um dilúvio para encher a terra. Noé e os seus filhos acreditaram nesta promessa de Deus. Mas um dos seus filhos, descendentes deles, não confiaram nisto. Se rebelaram contra Deus, construíram uma torre, Babel, que foi lá onde Deus confundiu as línguas.
Babilônia representa confusão, uma adoração equivocada, princípios equivocados, rebelião contra Deus. Mas não só Nimrod, os descendentes de Noé, os descendentes de Cão, neste caso, fundaram Babel. Fundaram também o Egito, de acordo com Salmos capítulo 106, versos 21 a 22. Sim, os descendentes de Cão fundaram o Egito. Lemos: eles esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cão. Então, o Egito é a terra de Cão. E é nestas duas civilizações, Babilônia e Egito, Babel e Egito, em que a idolatria se desenvolveu de tal forma, contradizendo e contrafazendo todo o plano da salvação que Deus havia estabelecido e que havia ensinado a Adão, seus descendentes, Noé e seus descendentes que foram fiéis. Egito e Babilônia se levantaram para contrafazer todo o plano da salvação. Eles construíram deuses. Vejam aqui, Osíris, o deus Horus. Na Babilônia também, deuses foram levantados acima do verdadeiro Deus. O plano da salvação foi invertido, foi anulado através destas divindades pagãs. Vemos aí Gilgamesh, Baal, o deus babilônico, Bel. É como eu vos disse, irmãos, Deus procurou preservar o plano da salvação na mente dos seus filhos fiéis. Por outro lado, Satanás criou um outro plano de salvação por meio de Babilônia, por meio do Egito, civilizações que se rebelaram contra Deus. Lemos aqui neste livro as duas Babilônias, nas páginas 102 e 114. Escutem muito bem, irmãos. Nimrod morreu jovem. Quem foi Nimrod? O fundador de Babel, certo? Nimrod morreu jovem, deixando viúva a rainha Semiramis. E ao morrer, Nimrod tornou-se mortal, e seu espírito voou para o sol e fez sua morada, tornando-se o Deus do céu. E é dito que seu espírito, na forma de um raio, penetrou no útero de Semiramis, que era virgem, ficando assim grávida. Gerou ali um filho, Tamuz, o menino Deus, o filho do sol. Os irmãos perceberam algo curioso aqui? Algo curioso nesta passagem? Nesta mitologia babilônica? Nimrod morreu jovem, e quando ele morre, vai fazer sua morada no sol. O seu espírito, em forma de um raio, penetrou no útero de Semiramis, sua esposa, que era virgem. Ela concebeu, deu à luz a um menino, Tamuz, o menino Deus, o filho do sol. Isto não é procurar imitar o plano da salvação? Pois a palavra de Deus nos diz também que há um Salvador que nasceu de uma virgem. Queridos, este plano diabólico da salvação, que foi desenvolvido por Nimrod e seus descendentes pagãos, foi se desenvolvendo e se espalhando em quase todas as civilizações pagãs da antiguidade. E há de ver que em todas as civilizações estão sempre três personagens, imitando o plano da salvação, imitando o trio celestial. É importante eu deixar claro, a palavra de Deus nos fala de Pai, de Filho, que é Jesus Cristo que deu a vida por nós, e o Espírito Santo. É isto que a palavra de Deus diz. No batismo, Jesus estava sendo batizado, uma voz soou e o Espírito desceu em forma de pomba. Jesus disse, eu vou, mas o Pai enviará outro Consolador, o Espírito da verdade. No plano da salvação encontramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Satanás, sabendo disto e querendo contrafazer o plano da salvação, porque ele sempre quis ser como Deus, nestas civilizações ele também usava três personagens para o seu plano da salvação. Vejam aqui, na Babilônia, Nimrod era chamado de Bel, apenas mudou-se o nome aqui, mas a personagem é a mesma. Bel. Tamuz continuava Tamuz. Semiramis era chamada de Ishtar. Na Fenícia, Nimrod era El. Tamuz era Bacus. Semiramis era Astarte. Em Israel, nos tempos da apostasia de Israel. Por isso que foram levados para a Babilônia. Porque começaram a se identificar
com a adoração equivocada de Babilônia. Vejam, em Israel, Nimrod era chamado Baal. Tamuz era o próprio Tamuz. Que até em Ezequiel capítulo 8, Deus manda Ezequiel para entrar no templo e viu ali mulheres chorando a Tamuz. Chorando a Tamuz. Quem era Tamuz? O filho, o menino Deus. O filho do sol. Isto é paganismo. Veja, irmãos, Semiramis era chamada de Ashtaroth. Na Síria, enfim, em vários impérios pagãos, nós vemos aí estas divindades procurando contrafazer o plano da salvação. Infelizmente, isto ainda é visível no catolicismo. Deus, Jesus e Maria. Deus, Jesus e Maria. A Maria levou o lugar do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não fala de Maria como membro da divindade. Israel pecou ao se identificar com a adoração babilônica. Deus teve que os levar de Israel, porque não podia mais tolerar a adoração babilônica. Teve que os levar de Israel para a Babilônia, onde se sentiriam bem em adorar os deuses que eles amavam. Jeremias 44. Vejam o que o povo disse. Antes certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus. Quem é a rainha dos céus? Semiramis, a deusa mãe. Queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis, nossos príncipes têm feito nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém. O povo escolheu a adoração equivocada. O povo escolheu Babilônia e Deus teve que os levar à Babilônia. Irmãos, dos portões da cidade amada Jerusalém, eu gosto muito, Salmos 22. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão em tuas portas, ó Jerusalém, a cidade amada, a cidade gloriosa. Deus teve que tirar o seu povo dos portões de Jerusalém para os portões de Babilônia. Tudo por quê? Porque o povo escolheu adorar como Babilônia. Porque o povo escolheu se identificar com o plano de salvação de Babilônia. Porque o povo escolheu se identificar com os princípios e o estilo de vida de Babilônia. Queridos irmãos, não estamos nós como povo de Deus. Não estamos nós, individualmente, nos identificando com os costumes de Babilônia? No vestir, no comer, no falar, no adorar, no viver? Nós não podemos ser Jerusalém amando Babilônia. Não podemos continuar sendo o povo de Deus, adorando como Babilônia. Os estilos de Babilônia levarmos para Jerusalém. Deus não pode aceitar uma coisa destas. Nós temos que escolher. Ou somos o povo de Deus, que vive como Deus quer, ou somos Babilônia. E temos que decidir para onde ir. Irmãos, esta é uma mensagem profunda. Deus repreendeu Jerusalém, levando-os à Babilônia, aonde desejavam estar, com uma função, com uma missão. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Esta mensagem é para nós, não é mais para o povo de Israel. É para nós. Você, israelita, não está adorando como Babilônia? Não está vivendo como Babilônia? Sê, pois, zeloso, arrependa-te, pois Deus disciplina aqueles que amam. Talvez, irmão, Deus terá que o levar à Babilônia. Deus terá que o deixar mergulhar nas trevas do pecado, da apostasia, para sentir e entender que de fato o pecado é doloroso. Queridos, Deus neste momento nos chama a uma conversão genuína. Se é de sua vontade se entregar a Jesus e viver conforme a vontade dele, venha comigo nesta oração. Muito obrigado por este momento especial do estudo da sua palavra. Obrigado porque sua palavra nos encoraja a viver de forma justa,
adorar o seu nome, seguindo sua vontade e não nos comprometermos, Senhor, com os costumes de Babilônia. Que tiremos do nosso coração tudo que é babilônico, para que sejamos dignos de continuar a viver em Jerusalém e, acima de tudo, de entrarmos na cidade Nova Jerusalém. Senhor, santifica-nos, batiza-nos com Teu Santo Espírito enquanto estudamos estas preciosas lições. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é sempre um prazer, mas o nosso tempo já se foi. Nós nos veremos no próximo vídeo aqui no nosso canal. Que Deus o abençoe. Até lá.